Capítulo 6. Eu te amo. Nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Ao permitir que os seus pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sobre a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. Dr. Ihaleakala Henlin. Absorvi a mensagem do Dr. Henlin o melhor que eu pude. Mas havia muito mais coisas que eu queria e precisava aprender. Sempre fui competente em ser uma esponja e captar as ideias, simplesmente permitindo-me ficar aberto a elas. Enquanto eu estava sentado nesse meu primeiro evento, comecei a achar que a minha única função na vida era dizer "eu te amo" para qualquer coisa que surgisse no meu caminho, quer eu a considerasse boa ou má. Quanto mais eu conseguisse dissolver os programas limitantes que eu via ou sentia, mais eu poderia alcançar o estado do limite zero e levar a paz para o planeta por meu intermédio. Mark teve um pouco mais de dificuldade em entender a mensagem do seminário. Ficou insistindo em colocar tudo em um contexto lógico. Estava ficando claro para mim que a mente não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, de modo que tentar encontrar uma explicação lógica era por si só uma receita para o fracasso. O Dr. Henlin enfatizou repetidamente que existem 15 informações disponíveis para a mente consciente, mas 15 milhões estão acontecendo em qualquer momento escolhido. Não temos a menor chance de compreender todos os elementos que estão em ação na vida. Temos que entregar os pontos. Precisamos confiar. Admito que grande parte disso parecia sem sentido. Em um determinado momento do evento, um homem disse que viu um portal aberto em uma parede e pessoas mortas flutuando através dele. Você sabe por que está vendo isso? Perguntou o Dr. Henlin. Porque tínhamos falado a respeito de espírito mais cedo, disse alguém. Exatamente, reconheceu o Dr. Henlin. Você os atraiu a falar a respeito deles. Você não tem necessidade de examinar outros mundos. Você tem bastante a fazer ficando neste mundo, neste momento. Eu não vi nenhum fantasma. Eu não sabia o que pensar a respeito daqueles que viram. Gostei do filme O Sexto Sentido, mas só como filme. Eu não queria que os espíritos aparecessem e falassem comigo. No entanto, isso aparentemente é normal para o Dr. Henlin. Ele contou a história de que ouvia as descargas dos vasos sanitários serem puxadas à meia-noite, sozinhas, quando trabalhava no hospital psiquiátrico. O lugar estava repleto de espíritos, disse ele. Muitos pacientes tinham morrido na ala nos anos anteriores, mas não sabiam que estavam mortos. Eles ainda estavam lá. Ainda estavam lá usando o banheiro? Aparentemente era este o caso. Mas como se isso não fosse estranho o suficiente, o Dr. Henlil prosseguiu explicando que se algum dia falarmos com alguém e percebermos que os olhos das pessoas estão quase inteiramente brancos, como uma película turva ao redor das bordas, ela está possuída. Nem mesmo tentem falar com ela, recomendou o Dr. Henlin. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmo. O espírito que está à sua limpeza se remova. Nem mesmo tentem falar com ela, recomendou o Dr. Henlin. Em vez disso, apenas purifiquem a si mesmo e esperem que a sua limpeza remova a escuridão, assumindo o controle da pessoa.
sou um cara de mente aberta, bem aberta. Mas essa conversa de espíritos, almas possuídas e fantasma que usam o banheiro à noite era um pouco demais, até para mim. Ainda assim, não desisti. Eu queria conhecer os segredos supremos da cura para poder ajudar a mim mesmo e aos outros a alcançar riqueza, a saúde e a felicidade. Nunca imaginei que eu teria que andar pelo mundo invisível e entrar na zona limítrofe para fazer isso. Em outro momento do evento, estávamos deitados no chão, fazendo exercícios para tornar disponível energia no corpo. O Dr. Heinin me chamou. Quando olho para essa pessoa, vejo toda a fome do Sri Lanka, me disse ele. Olhei para ela, mas vi apenas uma mulher se alongando no tapete. Temos muito a purificar, declarou o Dr. Heinin. Apesar da minha confusão, fiz o melhor que pude para praticar o que eu entendia. A coisa mais fácil a fazer era simplesmente dizer eu te amo o tempo todo. Então foi o que eu fiz. Quando fui ao banheiro, certa noite, senti o início de uma infecção urinária. Eu disse eu te amo para o divino enquanto sentia a infecção. Logo que esqueci dela e de manhã ela tinha passado. Continuei a dizer mentalmente eu te amo, repetidas vezes, independentemente do que estivesse acontecendo. Fosse uma coisa boa, ruim ou diferente, eu estava tentando fazer o melhor que podia para purificar qualquer coisa no momento que eu estivesse ou não consciente dela. Vou dar um exemplo rápido sobre como isso funciona. Onde uma pessoa me enviou um e-mail que me deixou irritado. No passado, eu lidaria com a situação trabalhando as minhas questões emocionais críticas ou tentando ponderar com a pessoa que me enviou a mensagem desagradável. Dessa vez, decidi experimentar o método do Dr. Heinin. Fiquei repetindo em silêncio, sinto muito e eu te amo. Eu não estava dizendo essas coisas para ninguém em particular. Eu estava simplesmente evocando o espírito do amor para que curasse dentro de mim o que estava criando ou atraindo as circunstâncias externas. Uma hora depois, recebi um outro e-mail da mesma pessoa, na qual ela se desculpava pela mensagem anterior. É importante ter em mente que eu não tomei nenhuma medida externa para obter esse pedido de desculpas, nem mesmo respondi ao e-mail. No entanto, ao dizer eu te amo, de alguma maneira corrigi dentro de mim o programa oculto limitante da qual nós dois estávamos participando. Esse processo nem sempre envolve resultados instantâneos. A ideia não é obter resultados, mas sim alcançar a paz. Quando você faz isso, frequentemente obtém os resultados que queria originalmente. Certo dia, por exemplo, um dos meus funcionários me deixou na mão. Ele deveria terminar um trabalho em um projeto importante e tinha um prazo final urgente. Além de não terminar, ele parecia ter desaparecido da face da terra. Eu não aceitei isso muito bem. Embora quando isso aconteceu eu já conhecesse o método do Dr. Heinin, achei difícil dizer eu te amo, quando tudo que eu queria dizer era eu quero te matar. Ainda assim, fiquei repetindo eu te amo, por favor me perdoe, e sinto muito. Eu não estava dizendo isso para ninguém, eu estava dizendo por dizer. Certamente não estava sentindo amor. Na verdade, levei 3 dias me dedicando a esse processo, antes que eu chegasse perto de encontrar a paz dentro de mim mesmo. E foi então que o meu funcionário apareceu. Ele estava na prisão e telefonou para pedir ajuda. Eu o ajudei e continuei a praticar eu te amo, enquanto lidava com a situação. Embora eu não visse resultados instantâneos, o fato de eu ter encontrado a paz interior foi um resultado suficiente para me fazer feliz. E de algum modo, naquele ponto, o meu empregado sentiu o mesmo. Foi quando ele pediu a um carcereiro para usar o telefone e me telefonou. Enquanto eu falava com ele no telefone, pude obter as respostas que precisava para concluir o meu projeto urgente. Quando participei daquele primeiro seminário do Ho'oponopono oferecido pelo Dr. Heinin, ele elogiou o meu livro.
Ele me falou que à medida que eu for me purificando, as vibrações do meu livro aumentarão e todo mundo sentirá isso quando lerem. Em resumo, à medida que eu fosse me aprimorando, o mesmo aconteceria com os meus leitores. E os livros que já foram vendidos e que estão lá fora? Perguntei. Porque o livro havia sido um best-seller, tiveram numerosas edições e estava agora sendo publicado em brochura. Eu estava preocupado com todas as pessoas que já tinham exemplares do meu livro. Aqueles livros não estão lá fora, explicou ele, uma vez mais, confundindo-me com a sua sabedoria mística. Ele ainda estão em você. Em resumo, não existe um lá fora. Seria preciso um livro inteiro para explicar essa técnica avançada com a profundidade que ela merece. Motivo pelo qual estou escrevendo este com o consentimento do Dr. Henlin. Basta dizer que sempre que quiser melhorar qualquer coisa na vida, desde as finanças até os relacionamentos, você só precisa procurar em um único lugar, dentro de você. Nem todo mundo no evento entendeu essa essência do que o Dr. Henlin estava falando. Perto do final do último dia, as pessoas começaram a bombardeá-lo com perguntas todas provenientes do lado lógico da mente. Como a minha limpeza pode afetar outra pessoa? Onde está o livre-arbítrio em tudo isso? Por que tantos terroristas estão nos atacando? O Dr. Henlin ficou quieto. Ele dava a impressão de estar olhando diretamente para mim. E eu estava sentado lá no fundo da sala. Ele parecia frustrado, levando em conta que toda a mensagem dele dizia respeito a não existir nenhum lá fora. A tudo está dentro de nós. Ele provavelmente estava sentindo que a falta de entendimento de todo mundo refletia a falta de entendimento dele. Ele dava a impressão de que ia suspirar. Só posso imaginar que ele estivesse dizendo aos seus botões: sinto muito, eu te amo.